Olá, seja muito bem-vindo ao canal Jesus Palavra e Oração. Eu peço ao Senhor que te abençoe ricamente, que as mensagens que você ouve nesse canal, que elas sejam muito edificantes para você, que sejam úteis para o teu crescimento espiritual, que elas te aproximem do Senhor e que sejam uma bênção na sua vida. Hoje nós vamos ler uma passagem em 1 Samuel, no capítulo 17, entre os versículos 33 e 37. E diz assim: Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te e o Senhor seja contigo. Amém. Bom, é uma passagem conhecida, né? História, né, de Davi e Golias. Golias era um guerreiro famoso naquela época, talvez também pelo seu tamanho, né? Ele era um gigante mesmo, quase 3 metros de altura. Para ser preciso, 2,88, segundo a descrição bíblica, que fala em 6 côvados e meio. Né? O que nós vemos aqui? A história mostra que Golias afrontava o povo de Deus e desafiava o povo de Deus. E ele queria decidir uma guerra com uma luta, achando-se superior a qualquer outro guerreiro do povo de Israel. E, no entanto, quando Davi ouviu os desafios e os desaforos que Golias fazia contra o povo, ele não se acomodou na situação e não se conformou. E deu no que nós vimos aqui, né? Ele falou: olha, quando Saul tentou desaconselhá-lo, né? Ele falou: ó, eu já lutei com o urso, com o leão, matei os dois e não tenho medo desse gigante, não. E de mais a mais, ele afrontou o nome do Deus vivo. E isso não vai ficar barato, não vai ficar desse jeito. Bom, no final da história a gente sabe, né, que ele venceu o gigante. Mas fica a lição para nós, porque muitas vezes nós temos desafios pela frente que são como os desafios de Golias, que nos afrontam a nossa honra, afrontam a nossa fé, tentam intimidar, tentam desestabilizar. E com confiança no Senhor, nós temos condição de enfrentar cada um dos desafios que aparecem na nossa vida. É o Senhor quem vai adiante de nós, é o Senhor quem abre as portas, é o Senhor quem dá o escape, é o Senhor que dá a estratégia, é o Senhor que faz tudo
para que a gente consiga vencer esse obstáculo que parece um obstáculo intransponível, assim como era Golias para o povo de Israel. Parecia um obstáculo intransponível. No entanto, um jovem que nem tinha estilo nem força de guerreiro, mas tinha fé e tinha coragem, né? Baseado na fé, ele usou de sua coragem e enfrentou aquele que antes parecia intransponível e venceu a batalha e livrou todo o povo. Então, que você tome como exemplo, né, essa luta, essa disputa que Davi teve com o gigante e que não tenha receio de enfrentar as dificuldades da sua vida, porém, fazendo como fez Davi, na presença do Senhor, buscando a ajuda dele e não se conformando com as afrontas que o mundo e as pessoas fazem contra o nome do Senhor. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós confiamos em Ti. Nós sempre pedimos o Teu socorro, mas queremos que o Senhor nos dê coragem para enfrentar os desafios da vida, na certeza de que o Senhor nos acompanha em cada momento. Que o Senhor nos ajude e nos oriente para termos a estratégia correta para cada um desses desafios que vierem pela nossa frente. Que a Tua bênção seja conosco. Nós já te agradecemos. Amém. 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 Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que você acompanhe outros vídeos do nosso canal, que seja uma bênção na sua vida. E também peço a você que você seja um colaborador do canal. Caso você queira e tenha essa possibilidade, eu deixo o número do Pix para que você possa fazer a sua contribuição e ajudar na manutenção do nosso canal. Que o Senhor te abençoe ricamente e que você tenha um excelente fim de dia e uma semana muito abençoada na presença do Senhor. Um abraço e até a próxima.